Ele vindo a público, né, pela primeira vez desde que deixou o comando da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot criticou ex-colega, mandou indireta ao presidente Michel Temer e chamou o empresário Joesley Batista de bandido. Entrevista publicada nesta quarta-feira pelo jornal Correio Brasiliense, Janot disse ter se sentido traído pelo procurador Ângelo Goulart Vilela, que o acusou de ter tentado derrubar Michel Temer e apontou que há provas de que o ex-colega recebeu dinheiro para passar informações internas à Procuradoria, da Procuradoria à JIF. Rodrigo Janot também negou ter criminalizado a política e destacou uma tentativa de desconstruir a sua imagem. Também numa indireta ao presidente Temer, destacou ainda que não tem amigo com 51 milhões de reais em apartamento, em referência, claro, aí ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Por fim, viu, Vera, eu começo esse tema com você. O Janot chamou o Joesley Batista de bandido e afirmou que a entrega de novos áudios da JIF, indicando omissão de informações, foi uma casca de banana. O que você achou da entrevista? Tenho certeza que você leu a entrevista toda. E ele não demorou muito, né? Já saiu no domingo e já na terça-feira já foi dando entrevista, enfim. Vai lá, Vera. Que dificuldade de desencarnar, exato, né? Que dificuldade de passar o bastão. O Janot tá demonstrando aí, tipo aquela Miss que vai passar o cetro e a faixa para a próxima e aí fica as lágrimas, não consegue de jeito nenhum sair do papel. A quantidade de vezes em que ele usa pronomes na primeira pessoa do singular nessa entrevista é uma enormidade. Só essa análise sintática ali da entrevista já mostra uma pessoa com um ego bastante alterado, Patrick, porque ele se coloca como na posição do único e total responsável pelas decisões da Lava Jato, pelas acusações da Lava Jato, por tudo que se conseguiu aí de avanços no combate à corrupção e ao crime do colarinho branco. Ele é uma espécie de um salvador da pátria. É uma entrevista que denota ali um problema meio patológico do Janot. E aí, quando a coisa é assumir algum erro e algum problema, a gente tira o corpo fora com uma sem cerimônia total e sem nem se preocupar em fechar um argumento. Ele pega e, não, isso aí eu não aceito. Quando é para falar dos outros, os outros são criminosos, são bandidos, ele é um perseguido, mas quando é para assumir erros dele ou da equipe dele, aí não. Achei uma entrevista bastante emblemática e essa entrevista mostra todas as armadilhas em que ele caiu para jogar, enfim, por terra tudo o que ele possa ter conseguido no mandato dele. Não os casos em si, mas ele caiu bastante menor e essa entrevista mostra por quê. Ele estava muito embevecido pela própria figura. Marcelo Madureira. Eu achava que o Rodrigo Janot ia passar uns dias na chácara descansando. Aliás, recomendo fortemente ao ex-procurador que o faça, né? Ele mesmo, no seu discurso, na sua declaração de despedida, falou que ia finalmente descansar um pouco e esvaziar a cabeça. Se hoje é quarta-feira, ele nem descansou nada, já botou uma camisa aí, uma camisa Apollo e desancou a falar. Eu não sei se ele está no movimento de defesa, né? Uma vez que se percebe claramente que o executivo, né, através do seu titular, o presidente Michel Temer, está numa ofensiva franca, né, contra o Rodrigo Janot, e ele está tentando se defender atacando, né, ou não se calando. Eu acharia, né, que o certo seria o Rodrigo Janot agora calar a boca. Ele não é mais o Procurador-Geral da República, ele está falando agora na pessoa física. Ele acha que inclusive deve dar espaço para Raquel Dodge, né? O que eu acho muito ruim dessa história toda é que por trás corre todo um processo, uma novelinha de desconstrução da Procuradoria-Geral da República, né? Na medida em que um acusa o outro, um fala mal do outro, e você tira a credibilidade desse que tem sido um instrumento
precioso, importantíssimo no combate à corrupção, enfim, na recuperação das instituições brasileiras, dos valores. Isso é muito ruim mesmo. Andreasa, e você, o que você achou da entrevista do Janot? A entrevista é péssima, né? Mas muito reveladora. Acho que a Vera fez uma leitura, inclusive psicológica, preciosa, e o Madhu complementou bem. Eu queria chamar a atenção para um ponto dessa entrevista, que do ponto de vista lógico, de uma estupidez sem precedente, não me surpreende. O Janot diz, em determinado momento, até manchete em alguns lugares, que o Joesley Batista não entregou o áudio, esse tardio, que compromete o Marcelo Miller e, portanto, matou o acordo que os Batista firmaram com o Ministério Público, sem querer, né? Que ele teria entregue o áudio deliberadamente, de propósito, como uma espécie, a expressão do Janot é casca de banana, né? Uma armação. Mas, vamos pensar logicamente, para quê? Qual armação seria possível para o Joesley? Que benefício haveria na entrega desse material? Foi graças a esse material, obviamente entregue por acaso, sem querer, que ele foi preso. O Joesley, a casa do Joesley caiu a partir da entrega desse material. Como é que o Janot agora vem me dizer que isso foi de propósito? Por que o Joesley se colocaria na cadeia com um material como esse? Então não faz o menor sentido. As versões que o Rodrigo Janot apresenta são delirantes, é inacreditável isso. Chega, Janot, perdeu, acabou. Acabou, Playboy. Pois é, a entrevista realmente foi demais. Eu acho que tem só um aspecto a salientar, Patrick, porque assim, mesmo com toda a dificuldade do Janot de desencarnar, tem um aspecto que ele diz lá que é importante, que diz respeito ao Ângelo Vilela, aquele procurador que deu uma entrevista à Folha, que eu classifiquei como uma coisa absurda, a Folha dar voz a um bandido daquele com uma desculpa tão ensarrapada. E nesse caso, ele já não consegue pontuar algumas coisas que é importante a gente ter para que não fique aí, comece a se perpetuar que o senhor Ângelo Vilela foi preso sem provas, né? Ele foi pilhado em conversas com a JBS, tratando de um honorário aí extra, procuradoria de 50 mil mensais, não é pouca coisa, é mais que o salário de um procurador. Ele entregou aos advogados da JBS um croquis de como seriam as investigações da Operação Greenfield, que investigava o grupo e da qual ele fazia parte, que tinha sido feito pelo coordenador da Greenfield, o procurador Anselmo Lopes. Então era um croquis feito à mão, que apareceu lá na JBS, portanto alguém entregou, não se materializou por milagre, né, por teletransporte lá na JBS, e ele tem visitas e gravações falando com o pessoal da JBS, portanto Ângelo Miller tentou ali usar a dificuldade do Janot e aquele problema, Ângelo Miller não, estou confundindo os dois, Ângelo Vilela tentou usar os problemas do Marcelo Miller para se inocentar, mas não é inocente, tá? Não enfim, difícil saber quem são os mocinhos neste momento.